Hello, alma bonita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero responder uma pergunta que eu recebi lá na rede das fotos, que falava assim, porque eu tinha postado sobre o EFT e a pergunta falava assim: qual é o melhor método para você, o mais rápido, na verdade, para você se reprogramar mais rápido? Só que aí, o que acontece? Tem uma coisa que chama saturação, que eu sempre quando eu tô conversando quando eu converso com as pessoas que eu atendo, eu explico para elas. Porque assim, a forma como você lida hoje com as coisas, elas não aconteceram do nada. Gente, eu tô de óculos escuro porque eu tenho hipersensibilidade à luz. Tá muito claro, então assim, eu não vou colocar meu óculos de grau, não, porque tá impossível, tá dando dor no olho, de tão claro que tá. O que acontece? O nosso inconsciente, ele fica, de certa forma, é, soltando os gatilhos das vivências que a gente teve, né? Então, por isso que uma ferramenta só é muito complicada, só uma ferramenta resolver o nosso problema. Por isso que geralmente a gente faz. Assim, eu falo assim, nós que somos reprogramadoras mentais, né? A gente faz um pacote de ferramentas por causa disso. A gente utiliza várias técnicas, porque uma só é muito complicado ela resolver. Porque o que acontece? No meu caso, por exemplo, né, eu tenho mais de 40 anos. Se você eu não, eu vim recebendo, né, programações familiares, tem as ancestrais, né, que tá no nosso DNA, que são as vivências da nossa família, que geneticamente a gente herda. Tem também a vivência com a família, a vivência na escola, a vivência com os parentes, né, que não é bem aquele núcleo familiar ali nosso. É complicado. Tem também, se você fizer mais atividades, tem as vivências das outras atividades que você fez, né? Então, assim, é complicado você saber, de início, assim, quais são, hoje, né? Eu já falei isso aqui diversas vezes, eu falava mais lá na rede lá, vizinha lá, que eu fiz terapia por 10 anos. E assim, fiz terapia, eu fiz monitoria, eu estudei psicologia, eu estudei publicidade e propaganda. E assim, eu fiz terapia desde antes de começar a estudar psicologia, eu já fazia terapia. Então, assim, são diversos gatilhos que vão, né, se desarmando, assim, conforme o seu inconsciente vai descobrindo que você está aberta para lidar com aquilo, né, a resolver aquilo. Então, assim, não quer dizer que você vai ter que ficar se curando para sempre. Hoje em dia mesmo, eu já consigo, assim, uma conversa, por exemplo, a pessoa fala determinada coisa, eu já consigo identificar. Se, né, conseguir desarmar um gatilho em mim, eu já consigo identificar qual é o sentimento, e aí eu já consigo lidar com o sentimento de acordo com várias coisas. Eu vou começar a falar mais várias ferramentas e técnicas aqui para vocês também, coisas que você pode fazer sozinha, né? Se você não quiser receber um acompanhamento de alguém. Mas eu consigo já, por exemplo, isso aqui eu senti indignação. Aí eu já vou e faço o FT próprio para indignação, porque eu já sei nomear. O que acontece? Tem muita gente que não sabe nomear nem qual que é o sentimento que ela está tendo. Então, assim, como que essa pessoa vai fazer o FT para o sentimento se ela, por exemplo, não sabe nem o que ela está sentindo? Então, assim, se você depende, né? Não tem essa de qual é a ferramenta mais rápida, porque primeiramente você tem que conseguir identificar os seus sentimentos, o que é que está te engatilhando, o que é que gerando o desconforto, né? Depois eu vou explicar o que é gatilho aqui, que eu acho que tem muita gente que fala sobre gatilho, mas às vezes talvez não é tão claro assim. O que é que está te trazendo aquele desconforto, né? Qual é a projeção que você está fazendo para a pessoa que você está recebendo aquilo de volta? Então, não tem uma ferramenta específica que vai resolver.
Se tem, eu ainda não descobri. Uma só, sabe? Pra falar assim, não, essa daqui é a que resolve tudo. Eu não conheço. Eu acredito que não tenha. Até porque vai depender das crenças também, né? Além dos gatilhos, tem as crenças que estão enraizadas devido ao repertório, né? Que a gente tem anterior de vivência. E quanto mais velha a gente vai ficando, mais repertório a gente tem. Se você nunca fez terapia, por exemplo, você nunca fez nenhuma reprogramação mental, se você nunca trabalhou o seu autoconhecimento, então, assim, vai ter muito mais crença para, de certa forma, ser limpa. Para ser limpa, mas também, né, os desafios que da vida normal mesmo, que vão surgindo, né, conforme a gente vai vivendo. Então, assim, para responder essa pergunta de forma mais... Acho que deu para entender, né? De forma mais simples, não tem uma ferramenta só que vai resolver. Porque você pode ver, a pessoa, sei lá, você quer, por exemplo, trabalhar seu financeiro. Só que aí você tem umas crenças, igual esses dias eu descobri uma crença que eu tinha de escassez, que assim, eu tava limpando a casa e a crença veio, sabe? Veio o diálogo, né? A memória, assim, com o diálogo do que aconteceu. E eu nem sabia que eu tinha essa crença. Então, assim, tem muitas crenças que elas não vão aparecer de uma vez. E também tem muitos gatilhos que você não consegue, sozinha, identificar o que é aquele gatilho, por que você está se sentindo esquisita daquele jeito, entendeu? As reprogramações, os áudios subliminares que eu coloco aqui no canal também, quero ver se eu faço mais. Eu tô pensando em fazer um canal separado só para áudio subliminar. Outra coisa, não escuta áudio subliminar de qualquer lugar, porque isso é muito perigoso. A pessoa pode estar fazendo uma lavagem cerebral tranquilamente na sua cabeça. Depois eu vou fazer um vídeo também falando sobre isso. Já foi 700 vídeos aqui, né? Os áudios subliminares, eles são maravilhosos. Você ir reprogramando de uma forma que não vai doer, que você não sofre, que é só você colocar. Porque, assim, a pessoa falou assim pra mim, né, na pergunta, porque agora eu tô gravando aqui pelo celular, não dá pra mim pegar a pergunta pra poder ler. A pessoa falou assim, a gente desanima, é tanta coisa que tem que fazer que a gente desanima, mas vamos pensar aqui. Tá dando certo o que você tá fazendo? Eu penso assim, sabe? Quando me dá aquela preguiça, eu também tenho preguiça de fazer várias coisas. Quando me dá aquela preguiça de fazer o que precisa ser feito, né, com relação ao autoconhecimento, eu penso, tá dando certo o que você tá fazendo? Porque tem alguma coisa aqui que não tá encaixando, que não tá deixando eu ir pra frente. Aí eu penso, né, não tá. Então, o que é que você tem que fazer? Identificar, reprogramar. Identificar, limpar, aceitar, fazer o FT, ouvir áudio subliminar. Porque quanto mais você for trabalhando, seja lá qual for a crença, né? Porque eu tô falando aqui, respondendo perguntas de modo muito genérico, não é nada muito específico. Mas o seu inconsciente vai abrir e ver que você está disposto a lidar com aquilo ali, que você está pronto, né, para lidar com aquele desafio, daquele gatilho, daquela crença, porque eu gosto de falar assim, em vez de falar problema, eu gosto de falar o gatilho, o desafio. Em vez de para lidar com aquele desafio, então, o melhor é você aceitar que você está com uma problemática e tentar resolver, porque você vai ficar eternamente, por exemplo, eu tava com a crença de escassez lá, eu vou ficar eternamente com aquela crença de escassez, aí eu quero fazer várias coisas, alcançar várias coisas, né, de questão financeira, e aí eu não vou fazer mais nada. Porque, assim, a sua vida, se você não se conhecer, se você não lidar com as suas questões, como você vai sempre ficar tropeçando na mesma coisa, na mesma situação, vai sempre ficar ali, sabe? Aí você vai ficar repetindo padrão. Então, assim, se você tem possibilidades, né? Se você conhece ferramentas, tem os áudios subliminares, tem várias coisas, tem os arquétipos, enfim, é muita coisa que tem, né? Disponível. Você conhece, você sabe que existe. E o seu emocional, ele não pode ser uma coisa que te incomoda e que te atrapalha a conseguir fazer o que você precisa fazer, né? A gente tem que dar um jeito de se libertar disso, assim, de lidar com isso. Então, assim, na minha concepção, né, na minha opinião, essa é a coisa mais importante que tem pra eu fazer na minha vida, porque, assim, quando eu tava no automático, né, só vivendo na rodinha do rato, trabalhando, estudando, e aí aconteceu um monte de coisas louquíssimas. Se vocês quiserem, comenta aqui, que depois eu posso comentar.
falar sobre várias experiências, assim, horrorosas que eu já tive. E eu não sabia o porquê que estava acontecendo. Isso, assim, foi até eu começar a fazer terapia. Eu acho que comecei a fazer terapia, acho que eu tinha 25 anos. Nem sei, na verdade, vou fazer as contas depois eu falo pra vocês. Mas, sabe, ficar tropeçando, assim, nas coisas que eu falo assim, gente, isso era tão ridículo, porque, assim, ninguém da minha família nunca trabalhou com essa questão de autoconhecimento, né? E eu não queria, e eu tava vendo que eu tava tentando, e que eu tava fazendo, e que nada tava indo pra frente, e eu ficava assim, gente, isso aqui deve ter alguma coisa errada. Deve estar acontecendo alguma coisa, porque, assim, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque não é possível. Por mais que você tenha intenções boas, você, pelo fato de ter tanta coisa, tanta crença, tanto trauma, tanta coisa inconsciente dentro de você, que você só faz escolha horrível, escolha merda, sabe? Coisa ruim. Então, assim, pra você mesmo, você acaba se prejudicando. Então, foi isso que eu pensei, sabe? Depois que eu comecei a trabalhar em mim, trabalhar as minhas emoções, trabalhar as minhas questões, minha vida mudou da água pro vinho, eu poderia ficar esperando, né? Continuar vivendo, continuar batendo cabeça, continuar, sabe, sofrendo e passando por situações horríveis. Só que hoje, vendo, eu queria ter começado antes, sabe? Assim, sempre que eu tenho oportunidade, né? Eu tenho uma filha, pra quem não sabe, que é adolescente. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tô falando pra ela já faz reprogramação, ela já faz EFT. Eu tô falando pra ela, minha filha, isso aqui tá acontecendo por causa disso. A gente pode trabalhar isso, se você quer. Aí eu dou, né, a opção pra ela e se ela quiser, no dia a gente trabalha. Tem dia que ela não tá muito afim, não, então aí eu deixo. Medita também, eu também medito. Então, assim, se eu tivesse tido, né, essa oportunidade, porque hoje, assim, é tão maravilhoso, hoje tá tudo aberto, hoje tem YouTube. Na minha época, quando eu era adolescente, não tinha essas coisas, não tinha YouTube, né? Assim, era mais no boca a boca e dependendo de onde da localização que você tivesse, você não tinha acesso a nada. E eu era de periferia, então, assim, eu não... E conversava com um povo meio sem noção, assim, também. Então, assim, eu não tinha acesso a essas coisas, sabe? Eu sempre me pergunto, porque eu tenho o antes e o depois, sabe? Você tem uma coisa que eu também falo pra quem eu atendo, você tem que fazer o teste pra você ver, fazer um antes e um depois, tentar persistir nisso pelo menos uma semana, sabe? Naquilo que você tá fazendo, porque você vai ver a mudança. A partir do momento que você se dá a oportunidade de fazer o que tá sendo dito, e você vê a mudança, aí você fala, realmente, isso aqui funciona. Então, assim, só não funciona para quem não faz. E se não for isso, vai ser o quê? Se você não pode colocar um áudio, né? Dar um play em um áudio, por exemplo, né? Porque já ajuda bastante. Não é o suficiente, mas já ajuda bastante. Um áudio subliminar, igual esses que tem aqui no canal mesmo. Fechar o corpo antes de dormir, para você ter uma noite de sono tranquila. Com o manto de São Miguel Arcanjo, que tá aqui também no meu canal. Então, assim, se você não pode fazer isso, então você tem que realmente, se isso é muito difícil, sabe? Porque para muita gente isso é muito difícil, é muito chato, é muito várias coisas. Realmente você tem que aceitar ficar repetindo padrão eternamente, chamando isso de destino, como diz o Jung mesmo, sabe? Porque você vai desanimar da própria vida, você tem essa opção. Então, vou deixar essa provocação para você, sabe? Se não se reprogramar, se não escutar áudios subliminares, se não usar o poder dos arquétipos, se não fazer meditação, se não fazer EFT, você vai fazer o quê? Porque você pode tomar remédio, mas remédio é só paliativo, ele não vai resolver seu problema. Seu problema está dentro de você e ele precisa ser exposto para você mesmo, para você poder entender o que é que está acontecendo e lidar, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do meu coração ter respondido as perguntas. A pergunta, né, na verdade, que era só uma, essa. E eu vejo você, alma bonita, no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.